interdisciplinariedade de linguagens e argumentação. Portanto, Olá a todos e todas, eu sou Luciano Nascimento e estamos de volta com mais uma aula de Linguagem e Argumentação Jurídica para todos e todas os estudantes do Centro de Ciência Jurídica da Universidade Estadual da Paraíba, do CCJ-UEPB e para todos que nos acompanham pela Rede Mundial de Computadores. Lembrando de você se inscrever no canal da TV UEPB no YouTube, curtir as publicações e as divulgações da TV UEPB lá no Instagram e seguir, seja no Facebook ou no Instagram, a TV UEPB, a TV da Universidade Estadual da Paraíba. E para hoje, na disciplina de Linguagem e Argumentação Jurídica, que é uma disciplina do curso de graduação em Direito do CCJ-UEPB, para os estudantes do P1, do primeiro período, portanto, e seguindo o plano de aula acordado com todos, e mais do que nunca com a líder das turmas, de uma turma a senhorita Gabriele, da outra turma a senhorita Anitta, conforme acordado e a publicação e a disponibilidade do plano de aula e do plano de curso da disciplina, seguindo, portanto, todos os acordos e convenções entre nós, chegamos a um ponto da disciplina que, na verdade, foi iniciado na aula passada, que é, na verdade, a construção da argumentação jurídica à luz da teoria da decisão judicial. E, portanto, na aula passada, que inclusive eu me confundi, coloquei aula de número 5, mas era a aula de número 4, esta aqui é a aula de número 5 de Linguagem e Argumentação Jurídica. Iniciamos na aula passada aquele embate entre autores da filosofia dos valores e os autores das teorias da comunicação acerca de uma construção denominada de argumentação jurídica. Na aula passada nós falamos sobre os estudos, ou um dos estudos, do professor Ronald Dworkin, mais especificamente uma tese defendida por ele no seu livro denominado de O Direito como Teoria da Integridade, e aqui falamos e discorremos durante minutos e minutos acerca dos pensamentos de Dworkin, do que deve ser a decisão judicial, como o magistrado, como o intérprete da norma, como o julgador deve construir a decisão judicial e, portanto, prolatar a sentença. Vimos com Dworkin. E hoje, na aula de hoje, portanto, trazemos dois autores e temos explicações por causa dessas escolhas que estão lá no plano de aula, no plano de curso, portanto. De um lado, o professor Karl Lawrence e um estudo esboçado, publicado, enfim, posto na sua obra denominada de Metodologia da Ciência do Direito. E, por outro lado, o professor Raffaele Di Giorgi, italiano, com um estudo denominado de Direito e Teoria da Decisão Judicial, e que também nós vamos encontrar outras, ou para além, argumentações de Di Giorgi em um outro estudo dele denominado de Os Desafios do Juiz Constitucional. Esse último texto pode ser conseguido aí pelo Aristóteles, também conhecido como Google, o Aristóteles americano. O primeiro texto só tem em língua italiana, você pode conseguir o texto pelo site da Universidade do Salento, é www.unisalento.it, e aí você pode baixar o texto de Di Giorgi lá sobre direito e decisão judicial, ou ciência do direito, sistema do direito e decisão judicial, em vários fragmentos que você vai encontrar, portanto, em língua italiana no portal da Unisalento, ou Università degli Studi del Salento, Itália. Muito bem. Então, hoje nós veremos as construções argumentativas desses dois autores e por que dizia eu que há uma escolha discricionária posta lá no plano de curso, em função de que Di Giorgi realizou um debate com Karl Lawrence, acerca das construções de Lawrence sobre o sentido da jurisprudência no universo do direito, ou a função da jurisprudência no universo do direito. E Lawrence constrói
esse posicionamento na sua obra intitulada de Metodologia da Ciência do Direito. E, portanto, nós vamos partir de Lawrence, e lá no livro de Lawrence, que você pode baixar aí em formato PDF, você vai encontrar em várias passagens esse debate entre Lawrence e de Jorge. Então a ideia, como está no plano de aula, é colocarmos aqui autores da filosofia dos valores de um lado e teorias da comunicação do outro. Hoje, Lawrence e de Jorge. E numa última parte, como no caso do tempo presente, digamos assim, no Brasil nós vivemos essa efervescência das decisões judiciais e, por causa das últimas decisões do Supremo Tribunal Federal, voltamos ao tema fundamental que justifica todas essas escolhas metodológicas da disciplina Linguagem e Argumentação Jurídica no que se refere a esse tópico, a argumentação jurídica à luz da decisão judicial, que é discutir exatamente o paradigma constitucional da decisão judicial. Naquela cronologia que eu tenho nominado aí de cronologia da autodestruição do constitucionalismo, ou a cronologia da autodestruição do direito constitucional, que é o constitucionalismo, o neoconstitucionalismo, o ativismo judicial e o decisionismo jurídico, esses 4 pontos. E, portanto, finalizaremos com eles na aula de hoje de Linguagem e Argumentação Jurídica. Portanto, vamos lá. Comecemos com Karl Lawrence, na sua obra denominada de Metodologia da Ciência do Direito. E Lawrence, naquela obra, parte de uma construção jurídica histórica e cultural em forma de lei fundamental. Lawrence vai para a Constituição alemã do século XX, a Constituição alemã do pós-guerra, e busca o artigo 20 para traduzir a Constituição alemã do pós-guerra como a lei fundamental do Estado alemão ou da República Federal Alemã. Muito bem. E ali Lawrence constrói uma ideia de fundação do direito na lei. Portanto, Lawrence elege uma das estruturas, ou uma das 2 estruturas, como leciona Luhmann em vários dos seus estudos, interpretando o sistema do direito com 2 grandes estruturas, a sua estrutura normativa, dogmática, da produção legislativa do direito, e a estrutura, por outro lado, decisional do direito, no conjunto de decisões ou no procedimento contínuo e ininterrupto de decisões que emerge ou que faz surgir, portanto, uma jurisprudência e aí uma estrutura denominada de memória do direito. De um lado, a estrutura normativa, dogmática do direito, do outro, a estrutura decisional do direito, a jurisprudência. E para Lawrence, tudo começa ali, na lei, portanto, nessa estrutura normativa. Mas há uma outra estrutura, a estrutura decisional, a jurisprudência. E Lawrence vai colocar a jurisprudência como a metodologia da ciência do direito. Veja que aqui há, mesmo partindo da ideia normativa do direito, da ideia dogmática, há uma ruptura com a ideia de Kelsen, por exemplo, do positivismo ou do normativismo jurídico de Kelsen. Lawrence, ao reposicionar a jurisprudência dentro do sistema do direito e indicando-a como a metodologia do sistema ou da ciência do direito, e para Lawrence, não há dúvida, é ciência do direito e não sistema do direito. A metodologia como a ciência do direito é uma inovação de Lawrence, sem dúvida alguma. E como Lawrence vai fazer? Como Lawrence vai fazê-lo? Como Lawrence vai reposicionar a jurisprudência? E aqui a proposição jurídica de Lawrence. E eu vou ao texto do próprio autor, permitam-me, portanto, ser fiel às expressões do autor. Diz Lawrence numa ideia de proposição jurídica da ciência do direito. A ciência do direito é aquela que se confronta com a solução de questões jurídicas, no conteúdo e com base no ordenamento jurídico historicamente constituído ou na tradicional jurisprudência. Então, Lawrence diz que a ciência do direito tem 2 faces, ou a ciência do direito teria uma face com 2 lados. Um primeiro lado da ciência do direito é, para Lawrence, sem dúvida, de que
essa ciência ela está constantemente, continuamente, em conflito ou em confronto com questões jurídicas que têm um contexto. Qual seja o contexto dessas questões jurídicas em confronto? As questões jurídicas em confronto se dão por uma realidade sociológica de relações sociais, mas que a base dessa conexão é o ordenamento jurídico historicamente constituído. Ou seja, essas relações jurídicas, elas têm, digamos assim, um repositório. E esse repositório, um repositório de previsão sobre as mesmas. E esse repositório de previsão sobre as mesmas é nada mais, nada menos do que o ordenamento jurídico constituído por uma ideia histórica daquele modelo sociológico. Isso por um lado. Ou esse seria um lado da face da ciência do direito. E por outro, ou essas relações, ou esses confrontos de questões jurídicas estarão, portanto, sob análise de uma tradicional jurisprudência, de uma tradicional, portanto, ideia de decisão judicial e que, portanto, os confrontos se darão à luz da análise dessa outra estrutura da ciência do direito denominada de jurisprudência. Ora, essa definição de Lawrence, sem dúvida alguma, coloca direito e questões jurídicas, e aqui eu teria direito de um lado, jurisprudência de outro, e aqui no meio eu teria as questões jurídicas, ou seja, as relações sociais, as relações da sociologia que se traduzem pelo direito num ordenamento jurídico historicamente constituído e ora pelas decisões judiciais que reiteradas, que constantes, que contínuas se tornam uma jurisprudência. Então, para aqui fazer uma provocação, indo para a teoria das comunicações e visitando Luhmann, portanto, entre direito historicamente constituído no ordenamento jurídico e jurisprudência, eu teria que reconhecer ou que identificar um acoplamento estrutural, que seriam as questões jurídicas em confronto, ou seja, os conflitos e os confrontos que têm, de um lado, algo ou uma face normativa, dogmática, e que terá que haver uma decisão sobre esses confrontos à luz dessa estrutura historicamente constituída como normativa por um fenômeno chamado jurisprudência. Então, as questões jurídicas seriam o acoplamento estrutural entre o direito e a jurisprudência. E quando eu tiver direito, questões jurídicas e jurisprudência, isso será igual à ciência do direito. Essa seria, portanto, a grande argumentação de Lawrence. O debate realizado com Raphael de Jorge, por Lawrence, e a crítica de Jorge é de que esse procedimento, e aqui não tenha dúvida que essa metodologia de Lawrence para dizer o que é a ciência do direito, e por isso o título do livro é Metodologia da Ciência do Direito, não tenha dúvida de que essa metodologia de Lawrence se traduz por um procedimento de legitimidade para dizer o que é a ciência do direito. Ou se cumpre assim, ou eu não estarei à luz de uma ciência do direito. E para haver essa ciência do direito, todo esse procedimento se dará por uma metodologia. Direito, ordenamento jurídico historicamente posicionado, constituído, organizado. Questões que serão questões jurídicas, de confronto, de conflitos. E construção da jurisprudência, construção das observações, dos observadores de primeira, de segunda, de terceira ordens. Ou seja, a jurisprudência. Todo esse procedimento é uma metodologia que vai apontar o próprio direito como uma ciência. Quando de Jorge se confrontou com, e aqui a palavra é confronto mesmo, quando Raphael de Jorge se confrontou com esse texto, construiu uma crítica, uma série de críticas. E o debate, portanto, se deu com Lawrence, que estava aberto para produzir linguagem e argumentação com de Jorge acerca dessas construções de si próprio e as críticas realizadas por Raphael de Jorge. Muito bem, e aí de Jorge, então, constrói a crítica que nós vamos chamar aqui de
direito e decisão judicial, e que você vai encontrar em estudos como Os Desafios do Juiz Constitucional, em língua portuguesa, publicado por Rafael de Jorge, no site da Universidade Unisalento, da Universidade do Salento, na unisalento.it, www.unisalento.it, nas disciplinas de Filosofia do Direito e Sociologia do Direito, e lá vários textos de Jorge você vai encontrar as críticas, e no próprio livro de Lawrence, no debate que Lawrence se dispõe a realizar com de Jorge. E de Jorge, portanto, diz que não é bem assim, Lawrence. O procedimento não é exatamente este para estar à luz de uma ciência do direito, segundo de Jorge. Para de Jorge, ou nas expressões sociológicas, jurídico-sociológicas e de filosofia do direito de Rafael de Jorge, a decisão judicial tem outro sentido, a jurisprudência tem outro sentido, que não exatamente este colocado por Lawrence. Vamos à fala de Jorge, portanto. Para de Jorge, quais seriam as funções de uma decisão judicial ou de uma jurisprudência? Para chegarmos a isso, faz-se necessário interpretar que, para autores como Rafael de Jorge, como Niklas Luhmann, como Ernest Glaserfeld, como Spencer Brown e outros, o direito é uma comunicação incomunicável. Como poderia explicar esta parte? O direito é um sistema de comunicação, uma ciência de comunicação, de linguagem de comunicação, que comunica aquilo que é incomunicável. Qual seria a comunicação incomunicável do direito? Ou seja, os confrontos, os conflitos, que a lei e a decisão judicial terão que minimizar como complexidades da sociedade moderna. Os conflitos, os confrontos, ou seja, as relações sociais em conflito ou em confronto, elas representam a complexidade da sociedade moderna, ou as complexidades da sociedade moderna, que deverão ser minimizadas através da ciência do direito por uma decisão judicial, ou organizadas pelo direito através de uma decisão judicial. Por isso que o conceito de Rafael de Jorge o direito é uma máquina complexa na qual se condensa toda a complexidade da sociedade moderna. Dito isto, vamos ao texto de Jorge. Agora é preciso saber qual a função da decisão judicial na ciência do direito. É unicamente observar o ordenamento jurídico historicamente organizado, como diz Lawrence, à luz dos confrontos e dos conflitos das relações sociais e, portanto, se posicionar como jurisprudência decidindo o caso no caso concreto? Para de Jorge não é apenas isso. Para de Jorge, uma primeira função da decisão judicial à luz de uma ciência que comunica o que é incomunicável, que são os conflitos, é absorver e reduzir essas complexidades da sociedade moderna dentro da ciência do direito, através de si própria. A jurisprudência como uma das duas estruturas do direito. Ora, então, sem decisão judicial, não haverá absorção das complexidades da sociedade moderna pela ciência do direito. Então, essa é a primeira função da decisão judicial. O julgador, o intérprete da norma, o magistrado, ao prolatar a decisão judicial, ele está reduzindo as complexidades da sociedade moderna. Por quê? Porque aquilo que era incomunicável, os conflitos, por uma estrutura do direito, pela norma, afinal de contas ela foi negada, agora passa a ser comunicável pela decisão judicial. Isso leva ao segundo ponto da função da decisão judicial no pensamento de Rafael de Jorge. Para de Jorge, uma outra função é que, com a decisão judicial, o que tinha uma estética de incerteza, a decisão judicial
com a sua autoprolação, transforma o que era incerteza em certeza. Na ciência do direito ou no sistema do direito eu tinha uma lide. A que dizia algo, B que dizia algo diferente. E aqui aparece o julgador, portanto, para dizer se a ratio, a razão, está com A ou com B. E aquilo que A dizia e que B dizia estabelecia um campo das incertezas. Não sabia se realmente o que A estava dizendo era aquilo e o que B estava dizendo era aquilo, mas quando a decisão judicial aparece, ela aparece num campo das incertezas chamado campo processual. E ao analisar as incertezas, a decisão judicial tem a função de prolatar uma decisão judicial que traduz a certeza. A incerteza da qual a decisão judicial traz certeza por si própria, a decisão. Ora, mas, como diz sempre de Jorge em vários textos, o intérprete da norma, o julgador, o magistrado, ao prolatar a decisão, não oferece garantia alguma de que aquela certeza que foi construída pela decisão judicial era a certeza mais assertiva para o caso concreto. Possa ser que ao analisar as argumentações de A e de B, o julgador, o intérprete, o magistrado, deixou de fora uma certeza que deveria estar dentro da decisão judicial e colocou para dentro da decisão judicial uma certeza que deveria estar fora. Ora, mas há algo inequívoco. A decisão judicial apareceu e ela construiu certeza, onde só havia incerteza. Então, a certeza da decisão judicial não é a certeza do caso concreto. A certeza da decisão judicial é a certeza dela própria, de si mesma. É a decisão judicial como um modelo de certeza e não mais de incerteza, afastando as incertezas, minimizando as complexidades dos confrontos e dos conflitos e estabelecendo a ciência do direito. A questão é que nas expressões de Rafael de Jorge, essa construção da certeza pela decisão judicial se traduz por uma legitimidade, mas um modelo de legitimidade, e aqui um modelo de legitimidade que faz nascer a jurisprudência seria a legitimidade, ou seja, a memória das decisões judiciais dentro de um conceito de uniformidade das decisões, que para nós desde 2015, com o novo Código de Processo Civil e a instauração do Instituto dos Precedentes Judiciais, nós teríamos aí um modelo. Ora, a questão é que essa legitimidade imaginada por de Jorge não é a mesma legitimidade imaginada por Karl Lawrence. Para o Lawrence, essa jurisprudência entre ordenamento historicamente constituído, conflitos ou confrontos e a jurisprudência ao dizer o direito, ela se ergue como o modelo metodológico da ciência do direito, dentro de uma ideia de valores, porque é historicamente dentro de uma geografia, de uma cultura que o ordenamento jurídico vai estar, diz Lawrence, e, portanto, a jurisprudência aqui ela se traduz como um modelo de afirmação de valores historicamente constituído pelo ordenamento jurídico. Para de Jorge, a legitimidade não é essa. E aqui é que está outra diferenciação do pensamento de Jorge e Lawrence. A legitimidade que essa decisão judicial ou a jurisprudência esboça para de Jorge é uma legitimidade de uma ilusão funcionalmente necessária. Em razão de que não há garantia por parte do julgador, não há garantia por parte do intérprete da norma, do magistrado, de que a certeza que ele construiu era a certeza assertiva e que ele não deixou de fora a certeza que realmente deveria estar dentro e a que está dentro deveria estar fora. Como não há garantia, o julgador não pode oferecer essa garantia, significa dizer que essa certeza construída pela decisão judicial, que é ela própria, ela mesma,
Ou seja, a certeza aqui é a decisão, porque ela chegou num campo das incertezas e estabeleceu certeza. Com o quê? Com a prolação da decisão judicial, seja ela qual for. A razão estando com A, a razão estando com B. Decidindo pela condenação ou pela absolvição. Seja ela qual for, ao aparecer a decisão judicial, eu tenho a certeza. A questão é que essa é uma legitimidade de ilusão funcionalmente necessária. Por quê? Porque sem a decisão judicial não haveria certeza. E com a decisão judicial, a certeza é ela própria, e não a certeza do caso concreto, do caso real, do fato sociológico. Então, essa certeza, ela é de uma estrutura de legitimidade, de uma grande ilusão funcional. Mas, como diz Diógenes, necessária, porque sem ela não haverá certeza. O que significa dizer que essa legitimidade do direito, que é a decisão judicial, a legitimidade para Diógenes aqui, nesse caso, é a decisão judicial, é a jurisprudência. Essa decisão judicial, que é a legitimidade da ciência do direito, e aqui é o debate de Jorge e Lawrence, os procedimentos judiciais, aqui Luke, lá em Lawrence, eu interpretei, nós aqui interpretamos como procedimentos de legitimidade, ordenamento jurídico, confronto, jurisprudência, interpretamos essas fases como procedimentos de legitimidade. Para Diógenes, a legitimidade de uma ilusão funcional necessária da decisão judicial está nos procedimentos que são os responsáveis por essa garantia da ilusão. Ou seja, num processo acusatório de um Estado democrático de direito, à luz da Constituição como estrutura fundamental, a teoria constitucional dos procedimentos judiciais que o magistrado deve seguir para chegar a uma decisão de absolvição ou condenação é que legitima a ciência do direito. Ou seja, os procedimentos adotados pelo magistrado é que representam a garantia da ilusão funcional necessária da decisão judicial. Ou seja, por um lado, eu tenho uma legitimidade de ilusão funcional, que é a própria decisão judicial, a prolação da sentença, e por outro lado, eu tenho os procedimentos adotados pelo magistrado para chegar a essa decisão, e que esses procedimentos representam a garantia de ilusão. Porque sem os procedimentos, eu poderia ter uma decisão judicial não válida à luz da teoria constitucional dos procedimentos judiciais. Mas mesmo o juiz seguindo os procedimentos judiciais impostos pela Constituição ao campo do processo, esses procedimentos, eles não passam de uma ideia de garantia de ilusão. As garantias, que são a forma de assegurar os direitos fundamentais do indivíduo, do homem livre, elas são uma forma de ilusão para dar legitimidade a todo o sistema ou a ciência do direito. O que significa dizer que, para Diógenes, o que se tem e não se pode escapar é de uma necessária interpretação circular do direito. Por isso, aquele conceito inicial de Rafael de Diógenes sobre o direito. O direito é uma máquina complexa na qual se condensa toda a complexidade da sociedade moderna. Portanto, para Diógenes, a conclusão é que nós estamos dentro de uma ciência do direito que a sua estrutura, a decisão judicial, cumpre funções inequívocas. Função de minimizar as complexidades, função de construir certeza onde só tinha incerteza, função de traduzir uma legitimidade para a ciência do direito, mas que é uma legitimidade puramente ilusória do ponto de vista funcional, mas extremamente necessária, e que essa ilusão funcional de legitimidade ilusória, porque é necessária, se dá pelos procedimentos judiciais que representam a forma de garantias funcionais dessa ilusão. E que
ao final de tudo, nós estamos dentro de uma argumentação jurídica, de uma funcionalidade e de uma operacionalidade da ciência ou do sistema do direito que é essencialmente circular. Inicia-se no ponto A, gira-se e volta para o mesmo ponto A, construindo certeza, ilusão e garantia. Essa é a argumentação de Rafael de Jorge no que se pode denominar de ciência ou sistema do direito e decisão judicial. No debate com Lawrence, que interpreta ordenamento jurídico historicamente posicionado, confronto, relações sociais em conflitos e construção da jurisprudência. E aqui eu teria os procedimentos, que poderia até se chamar também, ou que de Jorge vai chamar isso de procedimentos responsáveis pela garantia de ilusão. Ou seja, o magistrado, lá na obra de Lawrence, Metodologia da Ciência do Direito, o magistrado, ao analisar o ordenamento jurídico, ao observar as relações em confrontos e ao prolatar a decisão judicial no espaço da construção da jurisprudência, esse intérprete estaria, nas palavras de Jorge, construindo uma rede de procedimentos necessários como garantia da ilusão esta denominada decisão judicial que constrói certeza onde tinha incerteza. Para Lawrence, tudo isto se constrói, lá na metodologia da ciência do direito, pela ideia historicamente constituída, ou seja, por uma ideia de valores. Para Rafael de Jorge, aqui se constrói isso no âmbito da comunicação, daquilo que era incomunicável, que se tornou comunicável pela decisão judicial, ou seja, teorias da linguagem e da comunicação, ou teorias da comunicação, se afastando dessa ideia dos valores. E aqui chegamos ao final desta aula da disciplina de Linguagem e Argumentação Jurídica do curso de graduação do CCJ-UEPB, Centro de Ciência Jurídica da Universidade Estadual da Paraíba. E em breve voltamos com mais uma aula de Linguagem e Argumentação Jurídica.